Olá, pessoal! Estamos aqui para falar de um tema muito, mas muito importante para os vestibulares e o Enem. O Estado de Israel e os conflitos que ele se envolveu desde sua criação. Nessa temática, vamos falar do processo conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Ou seja, a Guerra de 1967, que envolveu Israel contra países árabes. Mas como entender isso? Primeiro aspecto. Em 1947, a ONU determina a partilha do território da Palestina, fazendo surgir o Estado de Israel, dos judeus, o Estado das Palestinas, que seriam 2 territórios, ou seja, 2 territórios palestinos, que seria dos árabes, e o território internacional, que seria a cidade de Jerusalém. Qual era a ideia? As áreas que aparecem para você em tonalidade rosa seria o território israelense. E o que aparece em tonalidade laranja seria um território árabe, de origem palestina. Então nós teríamos, na verdade, 2 estados. Um estado palestino e um estado judeu, pela partilha da ONU. E ainda uma área internacional, que seria a cidade de Jerusalém. Tal aspecto era para evitar conflitos em relação a Jerusalém, pois Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então era uma solução que a ONU encontrou para evitar conflitos, onde a religião é o grande pano de fundo desta temática. O que vamos ter então? De imediato, vamos começar a ter migrações de judeus para essa região. Começa uma situação de conflito que vai durar entre 48 e 49, onde países árabes vão se voltar contra a presença dos judeus naquela região e, por consequência, vão atacar o território de Israel. Durante 2 anos, esses conflitos se arrastam, mas a vitória será do Estado judeu, principalmente em razão da desorganização do povo árabe em relação à oposição aos judeus. Com a ajuda do Ocidente, acaba que a faixa de Gaza e a Cisjordânia já começa a ser ocupada também por judeus, desrespeitando a partilha da ONU. O que vamos ter? O mundo árabe vai se voltar contra o Estado de Israel e se aproximar da então União Soviética. E os Estados Unidos se aproximam do Estado de Israel. Era o contexto da ordem bipolar e a Guerra Fria se fazia presente. Desse modo, o Egito acabaria por ocupar a faixa de Gaza e a Jordânia por anexar a Cisjordânia. Já começava uma situação de conflito logo após a criação do Estado de Israel, que oficialmente surgiu em 1948, que é o marco, a data oficial de sua criação. Assim, o que vamos ter? Vamos ter um cenário em que Egito, Síria, Líbia, Iraque, mais Jordânia, se unem contra Israel e vão gerar uma situação de conflito de imediato que vai perdurar em 48 e 49, até que se consolida o Estado de Israel a partir de 1950. E, por consequência, vai eclodir um segundo conflito, a Guerra do Canal de 1956, que vai ser a disputa pelo Canal de Suez, embalada pelo chamado pan-arabismo, a ideologia de união do mundo árabe contra o imperialismo ocidental, liderada naquele contexto pelo Egito contra o imperialismo ocidental. Era uma disputa que envolvia um canal de circulação de mercadorias por meio de navios, que era o Canal de Suez. O que vamos ter ainda? Nós vamos ter a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito, em razão deste conflito. Alguns anos depois, em 1967, eclodiria a Guerra dos 6 Dias. Este conflito teve a vitória de quem? Mais uma vez de Israel, com a ajuda do Ocidente, leia, a ajuda dos Estados Unidos, contra o Egito e a Síria. É nesse contexto que vai surgir a expressão territórios ocupados. Então veja os mapas iniciais. Eram os territórios da partilha, 47, e o território de 49, pós conflitos iniciais entre judeus e árabes. Veja que o território israelense já expandiu e não corresponde mais ao território da partilha de 47. Mas o que acontece?
Com a guerra de 1967, observe o mapa e veja o que ocorreu. Nós vamos ter a ocupação de novos territórios. Quais são eles? As colinas de Golã, a península do Sinai e ainda a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Era o expansionismo territorial israelense sem que sofresse qualquer tipo de represália efetiva da ONU ou de qualquer país do Ocidente. Isso ampliava a disputa entre judeus e árabes naquela região. Então vejamos, quais eram esses territórios? Primeiro, as colinas de Golã. Depois, tínhamos a península do Sinai, respectivamente, territórios da Síria e do Egito. E ainda a ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, territórios que eram judeus. Não, eram territórios palestinos que foram ocupados, tomados pelos judeus. Então você pergunta, e os palestinos se transformaram em uma nação sem Estado e se dispersaram pelo território do Oriente Médio. Como fica então a situação dos palestinos? São abandonados por lideranças árabes e se dispersam a partir de 67 por territórios vizinhos, em especial na Síria e no Líbano e ainda Jordânia. Iria surgir então uma organização para a libertação da Palestina. Era a OLP, que começa a se organizar em 64 e passa a ter grande atuação a partir de 69, sob a liderança de Yasser Arafat. Para muitos, uma organização que iria agir de forma terrorista. Os palestinos começavam a ter o quê? Uma grande, uma intensa perseguição por lideranças árabes e, por consequência, surgia o chamado Setembro Negro de 1970, onde estima-se que 11 mil foram feridos e 4 mil palestinos foram massacrados pelo governo jordaniano, o rei Hussein. Eis a figura do rei Hussein da Jordânia. Era uma perseguição aos palestinos que acabaram por se refugiar no sul do Líbano. Eis o exemplo do campo de refugiados. O que eram os palestinos? Eram uma nação sem Estado e, por consequência, nascia a questão palestina. Para entender mais sobre o tema, eu lhe convido a nos acompanhar. Te aguardo e um grande abraço.